Hoje você vai aprender o Command Query Separation Principle, ou o princípio da separação entre consultas e comandos. E aí galera, beleza? Eu estou fazendo um curso no Pluralsight. Não sei se todos vocês sabem, mas quem é Microsoft MVP tem acesso gratuito ao Pluralsight. Essa é uma das melhores coisas de ser Microsoft MVP. E também tem acesso aos cursos lá do LinkedIn, o LinkedIn Learning. Então, recentemente eu comecei a fazer um curso lá do Pluralsight que é sobre encapsulamento e Solid. É do Mark Seaman. Então, estou gostando muito desse curso, ele é meio antiguinho, mas os princípios ainda valem, Eles são princípios sobre programação orientada a objetos. Aliás, o Mark Seaman, ele tem aqui um livro que ele acabou de lançar que se chama Code That Fits in Your Head. Tá? Tem aqui na Amazon, é um livro que me parece espetacular. Tem um foreword aqui do Robert Martin, do Uncle Bob, e fala de várias heurísticas para engenharia de software. Esse livro está na minha lista de próximos livros para ler. Atualmente eu estou lendo Design Patterns lá do Goff, um clássico, que de fato eu deveria ter lido esse livro há mais de 10 anos. Eu conheço os padrões, eu utilizo padrões, inclusive lá no exemplo do meu livro eu utilizo alguns padrões, mas eu não tinha lido o livro de cabo a rabo, então eu peguei ele para ler de cabo a rabo. Estou achando espetacular, já li 1/4 do livro. Então o Mark Seaman me parece um cara muito bom de desenvolvimento de software, um cara espetacular. Eu estou gostando bastante do curso. E uma das coisas que ele fala no curso é sobre o princípio da separação entre consultas, queries, e comandos, commands. Então é o CQS, Command Query Separation. Então a ideia é super simples e está no assunto de encapsulamento. Então o Mark Seaman, ele argumenta que você utilizar esse princípio deixa o seu sistema mais bem encapsulado, mais bem modularizado. E de fato, me parece que é um princípio que é muito bom de você seguir. Tá? Eu vou mostrar o que eu acho que é bom você seguir sempre. Algumas coisas não me parece que vale a pena você sempre levar, digamos, ao pé da letra esse princípio, mas já vou mostrar isso para vocês. Primeiro vamos falar o que é o Command Query Separation. Então a ideia é a seguinte: alguns dos nossos métodos nos programas orientados a objetos, eles vão alterar o estado do sistema, Eles terão efeitos colaterais, eles produzirão efeitos colaterais, ou side effects em inglês. Então esses são os comandos, as operações que alteram, por exemplo, o banco de dados, faz uma inserção no banco, alguma coisa assim. Então esse tipo de operação ela tem efeitos colaterais. E existe outro tipo de operação, que é o tipo de operação na qual você só busca uma informação, você só faz uma consulta, uma query. Então, a ideia do princípio é a seguinte, é que a sua operação ou ela vai ser um comando ou ela vai ser uma query. Não é bom que ela seja as duas coisas ao mesmo tempo. De maneira geral, você não quer que a sua pergunta mude a resposta. Então, me parece que o que é mais importante desse princípio é que as suas consultas, as suas operações que simplesmente consultam dados, não tenham efeitos colaterais também, que elas simplesmente realizem a consulta e retornem dados sem alterar nenhum estado. Então, se você tem, por exemplo, uma consulta de um dado que altera alguma coisa, isso é uma coisa complicada, porque você não sabe se você chamar esse método que vai fazer uma consulta vai ter um efeito colateral ou não. Ao passo que se você sabe que no sistema se segue o CQS, o Command Query Separation, você sabe que quando você chama uma operação de consulta, ela simplesmente realiza a consulta e não tem efeito colateral. Somente os comandos é que vão ter efeitos colaterais, ou seja, que vão alterar algum estado, vão mutar alguma coisa dentro da sua aplicação. Então eu tenho um exemplinho aqui na aplicação do The WiseDev que eu estou desenvolvendo, que eu já mostrei um trecho aqui em algum vídeo para vocês. Então lá a gente tem cursos, os cursos contêm módulos e os módulos contêm aulas, tá? Então aqui, por exemplo, na classe módulo, certo? A gente está seguindo o princípio da separação entre queries, consultas e comandos. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui nos métodos. Então, por exemplo, o método add, ele vai adicionar uma aula ao módulo. Então, é claramente um comando, certo? Que a gente vai alterar alguma coisa do sistema. De maneira geral, quando
o método é um comando, é bom que ele retorne void. Ou seja, a gente sabe que ele está alterando alguma coisa no sistema, que ele vai ter algum efeito colateral. Tá? E aqui a gente não retorna nada, certo? Então a gente não faz consulta, a gente só faz o comando. Aqui é o contrário, tá vendo? Esse método includes, eu só quero saber se uma dada aula, ela está incluída, ela faz parte de um determinado do módulo, certo? O módulo para o qual eu estou chamando esse método includes. Então, esse método ele retorna booleano, ele retorna alguma coisa, ele é uma consulta, certo? Então aqui, obviamente, a gente não quer que esse método, que é uma consulta, tenha algum efeito colateral, certo? De fato, aqui a gente só realmente verifica se a aula, certo, está incluída no conjunto de aulas aqui do módulo, tá? O método move é um comando, certo? Tá vendo? Ele retorna void e ele faz uma alteração. Ele move a aula de posição. Então a aula era a primeira aula do módulo, por exemplo, você quer que ela passe a ser a terceira aula do módulo. Então esse método move, ele é um comando. Ele altera, certo, o estado do módulo. O position também é uma consulta aqui no caso, tá vendo? Retorna um number. De maneira geral, o que acontece? O comando, ele recebe parâmetros e retorna void, certo? A gente sabe que ele é um comando, a gente consegue detectar só olhando para a interface do método. E uma consulta, ela pode receber parâmetros também e retorna alguma coisa, certo? Algum valor. Então, isso aqui, a gente só de bater o olho, certo? A gente sabe que é uma consulta, porque retorna algum valor. Então, é importante que esses métodos que fazem consultas não alterem o sistema, não alterem algum estado do sistema, ou seja, que não tenham efeito colateral. É bom que somente os comandos, certo? Somente esse tipo de método aqui tenha efeitos colaterais. Você pode chamar de um comando, você pode chamar um método que faz uma consulta, não tem problema nenhum, certo? Porque a gente sabe que as consultas não alteram o sistema e, de fato, né, o comando ele altera mesmo, ele tem efeitos colaterais, certo? Mas então, se a gente chamar uma consulta, a gente não vai ter nenhum problema, certo? O bom de você saber que uma consulta, por exemplo, não altera nenhum estado do sistema é que a gente pode, por exemplo, trocar a ordem de chamada desses métodos que são consultas. Então, se a gente faz uma refatoração, certo? E a gente tem duas consultas, a gente pode trocar a ordem sem medo de que isso vá trazer algum bug, certo? Porque a consulta ela simplesmente retorna um dado, ela não altera nenhum estado do sistema. Então esse é um princípio bem legal, achei muito interessante e de maneira geral, quando que eu acho que você deve utilizar esse princípio? Quando você, por exemplo, está modelando o seu domínio, certo? Então o core do seu sistema, o domínio, é bom que ele siga esse princípio de Command Query Separation. Só que tem a seguinte questão. O que acontece? Aqui eu ainda não estou tratando de casos excepcionais. Por exemplo, tem um método que adiciona, certo, uma aula ao conjunto de aulas. Só que se aquela aula já pertence àquele módulo, eu não quero alterar, não quero adicionar aquela aula de novo, certo? Então, de maneira geral, eu acho que é bom que você retorne o fato de você não ter adicionado a aula. Quais são as opções da gente retornar? A gente pode lançar uma exceção, certo? Dizendo que a aula não foi adicionada. Ou a gente pode, por exemplo, utilizar aquele padrãozinho que eu gosto, né? Que é o wither. Então, quando você usa o wither num comando, o que acontece? Você quebra essa ideia de retornar void, certo? Porque à esquerda, né, você pode retornar vários tipos de erro. E à direita, aí sim, você pode, por exemplo, sempre que é um comando, à direita você retornar void, tá? Isso quando você, por exemplo, está modelando o domínio. Agora, imagina que você tem um caso de uso que cria um curso, certo? De maneira geral, muitas vezes eu vejo isso e de fato eu segui isso no livro. Quando a gente cria uma coisa e, por exemplo, essa coisa é adicionada a um banco, a gente pode querer, por exemplo, que a gente retorne o objeto que foi adicionado, porque pode ser que tenha sido atribuído um ID, certo? Para esse objeto que foi criado e que foi adicionado ao repositório, e a gente queira retornar esse objeto com o ID. E aí o que acontece? Esse é um comando. Se ele é um comando, ele deveria retornar void, ou pelo menos retornar os erros à esquerda e void à direita. Só que isso não está acontecendo, certo? Porque eu estou retornando um objeto. Então, nesses casos, eu não vejo problema em você ferir o Command Query Separation no que diz respeito ao comando não retornar nada, tá?
O maior problema que eu vejo é você realmente ter uma query com side effects. Então, de maneira geral, eu acho que é legal que a gente sempre siga esse princípio de que operações que retornam dados nunca tenham efeitos colaterais. Tá? Então, é parte do query, certo? É parte da query. Me parece que é sempre bom que uma consulta não tenha efeitos colaterais. Nos comandos, eu não vejo tanto problema em alguma situação você retornar alguma coisa. O próprio Martin Fowler, se você der uma olhada lá no CQS, na entrada do CQS, lá no site do Martin Fowler, ele fala isso. Por exemplo, quando você tem uma pilha, o pop da pilha, ele é um comando, certo? Porque a gente está alterando a pilha. Só que ele também retorna um dado, certo? Ele retorna o cara do topo da pilha. Então, esse pop, a princípio, ele fere o Command Query Separation, certo? Porque ele é um comando que deveria retornar void e, na verdade, está retornando um resultado. Então, nesse caso, por exemplo, eu não vejo problemas em ferir o Command Query Separation. Porque, de fato, né, a ideia do pop, né, a ideia de você desempilhar, é uma metáfora muito boa para essa estrutura de dados. Então, não acho que vale a pena você ferir essa metáfora, essa ideia que casa tão bem com o conceito dessa estrutura de dados só porque você quer seguir à risca o Command Query Separation. Mas de maneira geral, eu acho que é bom você ter essa ideia, né, do princípio e tentar que as suas consultas não tenham efeitos colaterais. Se você é um cara do funcional, você não vai ter efeito colateral nunca, né? Mesmo os comandos, em vez de alterar o objeto, ele vai retornar um objeto novo. Eu de fato estou bastante atraído por essa ideia da programação funcional, ainda não comecei a mexer com isso, mas eu estou estudando, né? Como é que você faria, né? Porque de fato, num sistema puramente funcional, não há mutação, você não pode alterar o objeto. Em vez de alterar o objeto, você vai retornar um objeto novo com alteração. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Uma coisa importante, antes de terminar o vídeo, é você não confundir o CQS, que é esse princípio que você utiliza para programação orientada a objetos, com o CQRS, que é um padrão que é utilizado também lá no DDD, no qual você tem, por exemplo, diferentes modelos para os comandos e para as queries. Então você cria modelos diferentes, você não tem um modelo único no sistema, você tem modelos diferentes, por exemplo, para comandos e para queries. Dá uma olhada na entrada do CQRS lá também, no site do Martin Fowler. Ele desencoraja um pouco o uso do CQRS. Ele acha que para a maioria dos sistemas é uma coisa que mais complica do que ajuda. Mas isso não tem a ver com CQS, tá? Com Command Query Separation Principle, que é um princípio de programação orientada a objetos. Espero que você tenha curtido, dá um like aí se você gostou. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.